Boa noite, pessoal. Aqui é o Fábio, professor de Ciências. Vamos à aula de hoje, retomando o conteúdo de Ciências da semana passada, que trata sobre a história dos combustíveis, né? Nesse semestre a gente está falando aí, vem falando sobre máquinas, né? Máquinas simples, a forma como essas máquinas produzem trabalho. E esse texto mostra um pouco sobre o que movimenta esses motores e conta um pouquinho da história do surgimento dos primeiros motores, né? Um pouco da história aqui dos motores a vapor que surgiram lá pelo século XVIII, né? Iniciaram na Inglaterra e depois esses motores foram se espalhando pelo mundo, foram sendo aperfeiçoados. Num primeiro momento nós tínhamos a máquina a vapor, né, que era instalada, que foi instalada nos primeiros meios de transporte, né, nos primeiros automóveis. Depois esse motor a vapor ele evoluiu para outras formas de combustão, derivados do petróleo, como a gasolina, o óleo diesel, né? E hoje nós temos uma diversidade de combustíveis que são capazes de movimentar as máquinas que a gente utiliza, né? Nós temos várias fontes de energia. Nós continuamos a utilizar o petróleo, né? Dele se deriva a gasolina, o óleo diesel, gás natural. Nós temos o álcool, né? Que também movimenta máquinas. Nós temos as fontes, os motores movidos a energia solar, né, que é uma fonte de energia mais limpa, menos poluente, menos agressiva. Nós temos motores movidos a outras baterias que não são carregados exclusivamente pela energia solar, mas também pela energia elétrica, né, os veículos elétricos. E é isso, né? A tendência é que no futuro bem próximo a gente vai ter uma quantidade grande de veículos híbridos que vão funcionar com não só com dois combustíveis, né, como nós temos aqui no Brasil, mas outros veículos já têm surgido por aqui, né, que são os veículos híbridos, às vezes com gasolina, álcool, diesel, gás natural, né? Enfim, vai ser uma diversidade de produtos. Eles também possuem motores elétricos, né? Então, cada vez mais isso vai ser mais acessível a nós. Espero eu que dentro de pouco tempo cada um já possa ir. Estou sendo um pouco exagerado, né? Mas quem sabe os nossos filhos poderão ter acesso a esses veículos menos poluentes, né? Sobre a atividade que vocês deveriam responder, nós temos aqui. Letra A. Por que o carvão mineral foi uma importante fonte de energia durante os séculos XVIII e XIX? O carvão mineral foi uma importante fonte de energia, na verdade, porque era todas as máquinas, né, as primeiras máquinas, elas tinham como combustível o carvão mineral. Então, ele era tínhamos a exclusividade do uso do carvão mineral, não tinha outra possibilidade, é por isso que ele era importante, né? Então, porque as primeiras máquinas tinham como combustível o carvão mineral. Letra B. O que levou ao aumento do consumo de combustíveis fósseis ao longo do século XX? Quando a gente fala dos combustíveis fósseis, nós estamos falando dos combustíveis que estão derivados do petróleo, gasolina, diesel, enfim. O que fez o consumo desses combustíveis aumentar e aumentar muito foi a popularização dos automóveis, né? Porque se lá no início do século XX os automóveis eles eram restritos a um grupo minoritário, a elite, né, ou as elites, com o passar dos anos o automóvel foi se popularizando e com isso também aumentou o uso dos combustíveis fósseis e consequentemente trouxe as consequências, né? A poluição, o aquecimento global, o aumento da temperatura da Terra e etc. Uma coisa puxa a outra, né, gente? Infelizmente, não tem como falar sobre o aumento, a intensificação do uso dos combustíveis fósseis sem a gente falar que ou são fontes extremamente poluentes, bastante danosas ao meio ambiente, né, que são lançadas aí diuturnamente por nossos veículos nas nossas cidades.
E isso tem um preço, né? As grandes cidades brasileiras do mundo, elas têm se tornado cada vez mais lugares difíceis de ser habitados em razão da poluição. Né? Uma alternativa seria encontrarmos, além dessas outras fontes de energia alternativas, seria também nos exercitarmos mais, né? Usarmos mais meios de transporte, a tração humana, né? A bicicleta, né? Que foi tão esquecida e agora voltou à moda. Tem muita gente, principalmente nas grandes cidades, em trabalho de bicicleta, né? Fazendo uso da bicicleta no dia a dia, deixando o carro na garagem, deixando o carro para utilizar quando estiver chovendo ou no final de semana. Né? Então é uma medida eficaz que a gente pode adotar para poluir menos o nosso ambiente. E letra C, o que são fontes de energia limpas? Uma resposta possível aqui seria que são fontes de energia menos poluentes ou que causam menos impactos na natureza. Se vocês se alongaram mais nas respostas, se escreveram um pouco mais, não tem problema, tá, meninos? Não significa que a resposta de vocês está errada e as que eu coloquei aqui, respostas curtas, estão corretas. Tá? Na verdade, não tem um padrão de resposta, né? O que a gente tem que observar é o sentido daquilo que vocês colocaram. Se o sentido for o mesmo, não há necessidade de vocês apagarem o caderno para colocar outras respostas. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar no privado que eu também posso orientar e mostrar se as respostas de vocês estão corretas ou não, tá bom? Aqueles que não assistiram ao vídeo da semana passada, eu peço que assistam, e aqueles que assistiram, que assistam novamente, porque é uma aula bastante interessante a respeito desse assunto que nós estamos vendo, e essa semana não vou colocar nenhum outro assunto, nós continuamos aqui ainda falando sobre as fontes de energia que vêm sendo utilizadas no mundo desde o final do século XIX, ou melhor dizendo, desde o século XVIII, com a invenção das primeiras máquinas a vapor e com a evolução dos tempos até as máquinas que a gente utiliza atualmente. Aqueles que não fizeram atividade estão desafiados a fazê-la. Né? Encontrem aí alguma forma de responder. Se for o caso, anotem as respostas, me enviem, para pelo menos demonstrar que vocês estão participando de alguma maneira, meninos. É importante que vocês participem das aulas, tá? Porque nós já estamos aqui trabalhando de forma remota, não é o ideal, gostaria de estar mais próximo, mas o que o momento nos permite é isso. E se vocês não se dedicarem, fica difícil realmente para que a gente alcançar aí o mínimo do aprendizado que é necessário para que vocês possam evoluir. No final desse mês a gente já deve estar fazendo conselho de classe, então há realmente uma necessidade que eu tenho aqui que eu possa avaliá-los. Eu peguei algumas atividades na escola essa semana para que eu possa verificar, né? Porque nem todos mandam atividade aqui no grupo, então também não posso ser injusto. Acredito que muitos que não estão me enviando aqui pelo meio digital já deixaram as atividades fisicamente na escola, né? E vocês serão avaliados, vocês podem ficar tranquilos. Mas aqueles que não fizeram nada, por favor, fiquem preocupados. Por favor, se mexam, tá? Esses aí eu quero desafiá-los realmente a participar. O desafio é a participação, tá? Eu quero que vocês participem. O desafio não é para que vocês desistam, muito pelo contrário. A escola precisa de vocês, o professor precisa de vocês, e eu quero que vocês sejam parte do processo. Grande abraço, fiquem com Deus e boa noite.